Tá iniciando já? Olá, Bom, tá, para a né? parte 2. Pode concluir teu pensamento. Vou concluir aqui meu raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. É considerado vida, né? Uma bactéria, um vírus, né? Por muitos cientistas. Enfim, coisas microscópicas são consideradas como vida, mas um bebê, né? Não é considerado vida. Parece que ele só é vida depois que sai da barriga da mãe. Me diga qual que é a diferença biológica, do ponto de vista biológico. A criança muda o DNA, dentro da barriga é uma lagartixa. Quando sai o bebê, é assim que acontece, não existe lógica, ok? Por isso que eu falei no início da live, eu disse que tinham dois médicos que eles estavam conversando sobre essa questão do aborto, né? Mas nenhum deles nem arranhou esse assunto. Por quê? Porque não tem como defender o aborto do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico. Não tem. Não existe argumentação. Como é que tu vai dizer que um vírus é vida, mas um bebê não é, mas um feto não é criatura? Seja ele no início da sua formação ou no final, claro que na medida que o bebê vai crescendo mais na barriga da mãe, vai ficando mais óbvio ainda, vai ficando mais explícito na cara de todo mundo que aquilo é um bebê. Ok? Por exemplo, foi recentemente aprovado na França o aborto até 9 meses de gestação. 9 meses. Um bebê nasce com 9 meses. Entendeu? Como é que uma criança de 9 meses não é vida? Entendeu? Então, qual que é a diferença? Você matar uma criança de 9 meses no ventre ou esperar ela nascer e matar tijolada? Qual a diferença? Uma você não vê o rosto dela, não vê o rostinho dela. A outra você não vê. Então, a lógica, o argumento é o que os olhos não vê, o coração não sente. É isso ciência para vocês? Então, nós somos fundamentalistas porque nós dizemos que aquilo ali é um organismo vivo, porque executa funções vitais, tem um metabolismo próprio, tem DNA, tem todo o sistema humano ali pronto. Pelo amor de Deus. Eu vi dois médicos conversando, nenhum arranhou nesse sentido. Eu não sou médica, eu sou advogada. E eles estavam falando sobre direito, né? Eles estão falando sobre direito, nem é a área deles. Mas por quê? É um argumento de autoridade. Você vê um médico falando, então ele entende. Só que ele não fala de medicina lá. Ok? Eu sou médica? Não sou. Mas pelo menos estou trazendo aqui outras informações. Trouxe as informações legais e estou falando aqui um pouco sobre essa questão biológica, que nem é a minha área, mas para alguém aí, você aí, que é da área de medicina, que é da área de enfermagem, que é da área das... Me diga por quê e o ser humano, no ventre da mãe, não executa as funções vitais. Me diga, por que ele não segue o ciclo vital? Por que não é vida? Ok? Biologicamente falando, tá bom? Não é da sua cabecinha, não é as vozes da sua cabeça que dizem, tá bom? Eu quero argumento científico. Tem? Será que tem? Acho que não, né? Porque não existe. Mas vamos ser bondoso. Vamos ser bondoso. Vou ser bondosa com você, abortista que está aí ouvindo a gente. Vamos partir do pressuposto que a gente não sabe, tá bom? E cientificamente, nós não temos uma resposta clara que é vida e que não é vida. Ou seja, estou sendo bondosa com vocês, porque no meu ponto de vista é óbvio que é vida, né? Mas vamos ser bondosos, vamos ter coração bom. Vamos dizer aí que não existe prova que é vida nem que não é. Ou seja, 50% de chance para um lado, 50% de chance para o outro. Você tem um risco, ou seja, você está assumindo aí o risco, 50% de chance de você estar defendendo a morte de uma criança. E 50% de chance de não ser vida, ser só uma vida viável, só uma bola de sangue, como você fala. 50% de chance. Beleza? Entendeu que existe 50% de chance de você estar falando uma porcaria muito grande? Desculpe a minha forma de me expressar, mas né, a gente às vezes fala assim.
Tá bom? Oh, desculpa, sou sanguínea. É um argumento como muleta. Ó, eu vou te trazer uma situação. Não sei se você já ouviu falar num jogo chamado Roleta Russa. Existe um jogo que muita gente considera bem idiota, que é o seguinte. Você pega um 38, um revólver qualquer um, né? Pega lá um revólver, tem 6 balas. É isso? Só queria ser a favor do aborto, só para tretar com... Ah, você é livre. Você é livre disso. Ó, acompanha para mim, comigo esse raciocínio. Eu tenho um revólver e vocês sabem que tem 6 lugares para colocar bala no revólver, não é isso? Nessa brincadeira do roleta russa, olha a inteligência do sujeito. Ele coloca uma bala em um desses locais, não tem 6 lugares, não é isso? Ele coloca uma bala em um desses 6 lugares e roda aquele compartimento onde estão as balas. Ele sorteia e, opa, atira, né? Aí ele quer correr o risco de vida. A brincadeira é essa. Tá lá um circo de amigos, né? Aí cada um puxa o gatilho. Opa, não era o lugar que tava bala. Passa pro próximo. Eita, não era de novo. Existe aí 1/6 de chance, ou seja, né? E tem uma bala só naqueles 6 espaços. Não sei se vocês estão entendendo como é que é essa brincadeira horrível. As pessoas arriscam a vida nessa brincadeira de roleta russa, com essa pistola, né? Vão passando de uma cabeça para outra para defender isso aí. Aliás, para defender não, para brincar, né? Brincar de arriscar a vida, né? Brincadeira inteligente, né? Então você olha assim, pô, pai, que cara idiota. Ele tem 1/6 de chance de estar cometendo um assassinato dele, às vezes na cabeça do amigo, né? Também. Matar ele ou o outro, né? Ele tem aí 1/6 de chance de estar matando alguém. E você que defende o aborto, você tem 50% de chance de estar defendendo a morte de alguém também. É como se você estivesse brincando de roleta russa, só que não tem uma bala só. Tem 3. Tá entendendo o que eu estou falando? Porque não são 6 balas, 6 lugares? Então é 50% de chance de você estar errado. Só que não é brincadeira. Você não pode estar errado. No lugar de brincar, você brinca com outras coisas. Você brinca de carrinho, de bonequinha, de LOL. Ok? Isso você pode brincar. Mas você está brincando com a vida de um ser humano. Que você não sabe se é ser humano ou não. Porque você não sabe. Você não tem certeza. Ninguém tem, né? Estou sendo bondosa com vocês. A gente sabe que existe aí milhões de possibilidades. É óbvio, para mim é óbvio que é vida. Né? Para você, porque as vozes da sua cabeça dizem que não é, e você escutou tantas e tantas e tantas vezes de um povo maluco aí, sem argumentação nenhuma, né? Talvez porque a pessoa tem um diploma, né? Mas muitas vezes a pessoa está ganhando alguma coisa com isso, né? Está lá um médico defendendo o aborto. Muitas vezes ele é um médico que ganha dinheiro realizando isso, que se for legalizado, ele vai faturar pra caramba. Então, existem interesses econômicos aí também por trás. Então, abre o olho aí, tá bom? Existe uma coisa no direito chamada dolo eventual, né? O que é o dolo eventual? É quando você assume o risco de matar alguém, né? Por exemplo, um exemplo de assassinato, tá bom? Imagina que uma pessoa ela vai para a varanda da sua casa, né? Venda os seus olhos e fica jogando facas no chão. Ah, se tu matar alguém, tô nem aí, morreu, morreu. Essa pessoa é boa da cabeça? Ela está assumindo, a faca pode não pegar em ninguém. Ela pode acertar, pode estar certa. Mas existe grande chance de ela estar errada. E se ela estiver errada, as consequências do erro dela são muito graves. Então, percebeu que não tem, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira você defender o aborto. Não é porque é bonitinho, não é porque o seu grupinho de amigas defende, não é porque você quer se sentir especial e diferentona, porque eu sei que adolescente é assim. Adolescente quer ir contra o sistema, né? Eu, na minha adolescência, eu sou ateia, trevosa, né? Muitas vezes a gente tem uma carência, a gente quer pertencer a algum clubinho, a gente quer ser diferentão. Uma coisa assim que eu acho muito contraditória, longe de mim criticar os veganos, longe de mim. Mas eu nunca conheci um vegano que não fosse a favor do aborto. Ou seja, ele é contra até você usar camisa de seda.
mas ele defende que a pessoa mate o próprio filho no ventre da sua mãe. Me diga qual a lógica. Ele é contra a utilização do mel, mas ele defende que mate uma criança no ventre da sua mãe, porque ele diz que não é vida. Mas a abelha que fabrica o mel trabalhou pelo mel, então não pegue o mel dela. Caramba! Não existe lógica, não existe lógica, não existe argumento científico, filosófico, sociológico, histórico, nada que sustente esses argumentos, não fazem sentido algum. São pessoas carentes, mimadas, emotivas, porque são argumentos emotivos. Ah, mas a mulher negra que morre, a mulher branca também morre, pobre, ok? Quem for pobre, que for realizar, infelizmente, tem grande chance de morrer. Infelizmente, mas está praticando um crime, ok? Um crime, ela está matando. Não esqueça que ela não é vitimazinha da sociedade, que as pessoas não são vitimazinhas das circunstâncias. As pessoas muitas vezes procuraram aquilo ali. Ah, Cassie, mas é a pessoa que foi estuprada. Eu não estou nem argumentando, estou sendo bondosa, não estou nem falando da questão de ninguém que foi estuprado, ninguém que está morrendo. Não estou falando da mulher que deliberadamente saiu por aí, por um for, um geral, e agora não estou madura o suficiente para ter esse bebê. Opa! Existe aí um probleminha de maturidade em você, minha querida. Tem 50% de chance de estar matando o seu filho. E não esqueça, não é porque você realizou um aborto que você deixou de ser mãe. Você simplesmente é mãe de uma criança morta. Você não tem alguma consideração a fazer? Bom, eu queria focar agora um pouquinho nas pessoas que não, digamos assim, não são maldosas, não têm mais intenções assim de. E isso também tem uma explicação, certo? Psicológica do porquê tanto ativismo, né? Mas, bom, as meninas que entre 12 e 19 anos, que são as que mais abortam, certo? Estudo científico isso. Por que isso? Né? Por que elas que são as que mais abortam? Porque tem a questão do apoio, certo? Eu não estou querendo dizer que são vítimas, como que nem se disse aí. Não, não é essa a questão. É que perceba, a situação é delicada, não tem maturidade suficiente por questão de idade, certo? 12, 19 anos, por questão de idade. Não tem apoio da família e daí optam pelo aborto. O governo, inclusive, ele tem um projeto de acolhimento a essas mães. Como é que funciona esse projeto? Eu ia trazer, inclusive, o livro e esqueci. Como é que funciona esse projeto? É um projeto de que a mãe, quando não quer ter o bebê, ela se inscreve e daí ela é acompanhada o pré-natal inteiro, né, pela equipe lá capacitada. E daí, ela, assim que ela tem, né, o bebê, ela dá para o projeto pega e vai procurar alguma família para adoção, enfim. Ela não tem nenhum contato. Se ela quiser, ela não olha nem para a cara do bebê. Simplesmente os médicos tiram da barriga e já dão. Ou seja, isso é uma saída para não abortar, entende? O governo está lá, ó. Eu pego o seu bebê, você não precisa nem olhar para a cara dele. Eu pego e dou para alguma família que quer criar. A maioria dos casos que nesse livro descreve, né, desse projeto, são casos reais, inclusive, as meninas queriam abortar porque não tinham o apoio da família. Né? Tem, inclusive, um caso de uma menina que ela fazia faculdade, acabou engravidando do namorado e o pai simplesmente expulsou de casa. E a mãe, um pouco passiva, né, não fez nada para impedir. Então, assim, independente de como ela estava na vida, ela engravidou e isso era uma desonra para a família e ele queria expulsar de casa. Então, ela queria abortar. Só que aí ela conheceu esse projeto, se inscreveu e queria doar. Pronto, ok, não vou abortar, eu vou doar para adoção. Só que daí, né, com todo o acompanhamento, com o suporte da equipe e tudo mais, os pais acabaram acolhendo, né, de volta, né, quase no final da gravidez, acabaram acolhendo ela de volta. Então, ela desistiu de doar o filho.
Então, a gente percebe que tem muito essa questão da falta do apoio, da falta de suporte. E em momento de desespero, a gente sabe que a gente não consegue pensar com muita racionalidade. A gente vai por impulso, né? Então, a gente não está aqui para condenar a circunstância específica de cada caso específico, direitinho, tudinho, não. Tem aquelas pessoas que, de fato, são de má fé e querem fazer com que tudo seja aprovado para que a consciência dela seja amenizada, né? Que, como eu disse, está inscrito, né, na nossa consciência. Então, o que acontece, né? Como eu disse, tem a explicação para isso, né? Para esse ativismo todo. O que acontece? A mulher, quando ela aborta, ela sente todo o impacto físico, biológico e psicológico disso. Por quê? Porque o corpo se prepara para a gravidez. Só que ela aborta. E isso causa um sofrimento. E para não lidar com esse sofrimento, o que ela faz? Ela racionaliza. O que é racionalizar? É você começar a colocar argumentos para embasar aquilo que você fez. E é isso muitas vezes que acontece com as mulheres, né, que são muito ativistas em prol do aborto. Provavelmente elas já abortaram e elas não querem confrontar essa dor, esse sofrimento, esse sentimento de culpa que elas têm. Então, o que ela faz? Elas vão racionalizar, elas vão tentar, de todas as formas, argumentar para que a consciência dela seja amenizada, o sentimento de culpa seja amenizado. Então, ela começa a racionalizar. É como se meio, pelo que tu falou, é como se ela não quisesse convencer os outros, mas tentasse convencer a si mesma. Isso, exatamente. Isso, porque a sensação de culpa é tão grande, o sofrimento é tão grande e a angústia, que ela não quer confrontar, ela não quer lidar com isso. Então, o que ela faz? Ela vai para a racionalização. E daí ela começa, não, mas tem que abortar, porque ela quer, de alguma forma, amenizar a culpa e tudo isso que ela está sentindo, certo? Mas também tem outros casos também de mulheres que abortam e que se sentem, né? Só uma observação, né? A culpa é o principal sentimento das mulheres que abortam voluntariamente, certo? Isso também é estudo científico, né? A culpa está no topo mesmo das piores, né? E depois vem o resto, né? Vem depressão, vem ideação suicida, vem uma tristeza muito grande, né? Vem angústia, porque, de fato, essa interrupção é muito grave. Não é simplesmente, eu quero, eu vou lá e faço, né? Tem as consequências a curto, médio ou a longo prazo. De imediato, a mulher pode não sentir nada, ela começa a racionalizar, bererê, barará. Só que depois de algum tempo, de alguns anos, pode demorar anos, inclusive, ela vem, começa a sentir, sabe? E uma hora ou outra isso vai ser confrontado, certo? Então, a gente precisa considerar o contexto individual de cada mulher. Tudo que ela está passando, a família como é que está, se apoia, se não apoia. Porque, veja bem, em um momento de desespero, que você se vê grávida, e você é abandonado pela sua família, você é abandonado pelo pai do bebê, você é abandonada por tudo, você fica desesperada, sabe? É naqueles momentos que você não enxerga ninguém. Para onde eu vou pedir ajuda? Onde é que eu vou socorrer? Isso são as pessoas que a gente tem, de fato, de ajudar, certo? Por quê? Elas estão necessitadas desse apoio. E tem muitas, gente, muito mesmo, instituições que apoiam, que acolhem, que dão todo o suporte necessário para que não chegue ao ponto do aborto, certo? Só que até que algumas mulheres cheguem, né, nessas ONGs, nessas instituições, pode não acontecer, e elas podem não ter conhecimento, como esse projeto mesmo, né, do governo. Muita gente não tem conhecimento, então aí chega ao ponto do aborto, certo? E como eu disse, né, lá no começo, né, da outra live, inclusive, né, é muita ilusão colocada na cabeça das pessoas e muita gente nem chega a considerar, eu aborto ou não aborto, simplesmente vai, eu vou abortar porque estão dizendo que é para abortar, estão dizendo que pode, tal, e tudo mais. Então, é importante a gente considerar esse contexto. E as pessoas que são maldosas, de fato, né? Eu estou aqui ativista, super, né?
é importante que a gente fale também, a gente está falando também para essas pessoas, né? A gente está aqui tentando, de todas as formas, mostrar a realidade tal como ela é, né? Como eu disse também, não é aquilo que a gente acredita, não é aquilo que a gente cria, né, na nossa cabeça, ou que a gente, enfim, é a realidade tal como ela é, né? E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Kess, para falar? Só um pouquinho para a gente finalizar. Então, eu já fui feminista, né, por muito tempo, e abrindo meu coração para vocês, eu acreditava que, de fato, elas defendiam a mulher, que elas estavam ali para defender os meus interesses, os meus direitos, mas muitas vezes eu não via elas fazendo isso. Eu só via elas defendendo os próprios interesses, né? Defendendo aborto, defendendo a questão, sei lá, LGBT, enfim, mas não era eu, né? Defendia os meus interesses, né? A argumentação que me atraiu, elas diziam que iam me defender e não faziam isso, né? Então, por isso que hoje em dia eu não me considero feminista, busco ser feminina e não feminista, a igualdade das pessoas com direitos humanos, mas não com aquela doutrina que, de fato, não vejo aí um apoio. Então, são pessoas que, eu acredito que se elas querem mesmo defender a mulher, né, afinal, 50% dessas crianças que elas estão defendendo o aborto são mulheres, né? Elas deveriam o quê? Deveriam acolher essas meninas que foram expulsas de casa por estar com essa gestação, deviam apoiar, fazer chá de bebê, fazer, enfim, dar todo o cuidado, mas não, elas só querem matar o filho daquela criança, aquela jovem, muitas vezes adolescente, que já está confusa. Adolescente a gente sabe que muda de ideia 1000 vezes, né? E vem um grupo de mulheres adultas que, em vez de acolher aquele adolescente e aquela adolescente, em vez de dizer, não, nós vamos ajudar você a ter o seu filho, não, elas já querem matar aquele filho. E quem que acolhe aquelas mulheres, quem acolhe essas crianças, muitas vezes pessoas que são da igreja, né? Pessoas que são de ONGs, pessoas que não são mais feministas, né? Aquela menina, Sarah Winter, eu tenho muitos pontos de divergência com ela, mas nesse ponto, poxa, ela tem um monte de casas, ela rege, né, umas casas de apoio a mulheres que estão grávidas. Então, eu vejo uma defesa da mulher ali. Eu vejo lutando pela mulher ali. E não defendendo apenas pautas globalistas, pautas que não tem nada a ver com a gente. Eu vejo uma defesa do ser humano. Então, desculpa, eu não consigo ser feminista. Não consigo. Né? Prefiro ser humanitária. Prefiro ser igualitarista, mas eu não quero me vincular a um grupo que não defende os meus interesses e sim defende interesses de classe. Um grupo que me atraiu com interesses, com argumentos muito bonitos, mas que não entrega isso, não entrega esses argumentos. E só para finalizar, foi feita uma pergunta na caixinha de Tassilene sobre a questão da igreja, né? Foi um rapaz, né, que falou que a igreja não se preocupa com os outros crimes, mas se preocupa com o aborto, né? Não sei se ela lembra dessa pergunta que foi feita. Cara, a igreja se preocupa com muitos crimes, tanto que existe uma coisa chamada mandamentos. Ok? Não matarás, crime de homicídio, a igreja condena. Não roubarás, crime contra o patrimônio, a igreja também condena. Sei lá, diversos crimes, a igreja condena. Tipo, não tem uma lógica essa argumentação, né? Só que não tem ninguém defendendo que tem direito de matar os outros, assim, a sangue frio. Não tem ninguém querendo o direito de roubar. Entendeu? Não existe essa polêmica na sociedade. Então, é lógico que vai ficar mais em evidência, né, a posição dela que tem uma polêmica na sociedade, né? Não estou argumentando religiosamente. Perceba que eu não estou usando segundo a minha fé. Eu não estou dizendo isso, estou falando, estou avaliando a Igreja Católica enquanto instituição humana. Estou nem falando nada divino, não, tá bom? Então, existe ali uma previsão nos princípios dela para diversos crimes. Só que um deles, não, diversos, né? Mas esse daqui é mais escandaloso, né? Existe uma discussão, né? Então, né, enquanto a feminista, né, não queria dar nome aos bois, mas tem que dar, né? Enquanto
feministas estão aí defendendo as mulheres, mas não estão fazendo nada pelas mulheres, só estão defendendo seus interesses próprios, né? Essa igreja opressora, essa instituição fascista está acolhendo essas mulheres, né? Orfanatos, asilos, atendendo idosos, hospitais gratuitos, temos aí os franciscanos que se agarram com o pessoal com lepra, com tudo, o povo se agarra com os mendigos, né? Assim, abraça, acolhe, ama, né? Então, avaliando enquanto instituição, né? Porque não tem como você não citar, né, essa questão religiosa, porque é uma utilização de argumentação, né? Eu não vejo as feministas fazendo essas coisas pelas mulheres. Se for uma, duas, três, ninguém vê. Agora, a Igreja Católica está aí há mais de quase 2000 anos fazendo isso, né? Eu encerrei a minha parte. Tassilene, tem alguma consideração? Por mim, já pode encerrar a live. Bom, o importante, pessoal, não é escolher lado A, nem B, nem C. É escolher o lado da verdade, né? E se você conhece, né, alguém, ou se você era a favor até agora, enfim, né, escolha o lado da verdade, né? A gente considera toda a subjetividade da mãe a partir de suas circunstâncias, certo? Só que, em vez de matar o bebê, por que a gente não apoia, né? Por que a gente não paga a psicoterapia da mãe para lidar com todo o sofrimento que está, né? Porque matar o bebê não vai anular todo o sofrimento que a mãe está passando, né? Por que a gente não paga um profissional para auxiliar? Por que a gente não dá o suporte? Porque a gente, como o Cassie disse, porque a gente não faz um chá de bebê, um chá de fralda, enfim. A solução é sempre o imediato, né? Ó, fugir da dor e correr para o prazer. Sempre o imediato. Sociedade imediatista, é isso? Isso, exatamente. O que a gente pode fazer agora? Por que a gente não trabalha com calma, curto, médio e a longo prazo, né? Para dar o suporte para todo mundo que está precisando, né? Se a gente levar em consideração a questão da aparência humana, né? Que talvez o embrião não tenha, né? Alguns bebês nascem com algumas anomalias que também não têm, né? Aparência humana. A gente vai lá e mata. Aquela história, né, de uma mãe que foi procurar o médico para abortar, e o médico disse que por causa da questão, ela já tinha muito filho, não tinha condições, não sei o quê, o médico disse, vamos matar o seu filho que já nasceu, então, porque você ainda vai ter 9 meses pela frente para se preparar para chegar. E ela se espantou, né? Então, assim, a gente não precisa escolher qualquer lado que seja, a gente precisa escolher a verdade, né? O lado da verdade, né? E eu acredito que também Tess, né, se coloca aqui à disposição de vocês para conversar, né, para entender alguns pontos que talvez não ficaram muito claros, né? A gente pede também que vocês divulguem essa live, mandem para as pessoas, né, que se interessam pelo tema, para as pessoas que estavam meu lá, meu cá, o que é que eu apoio, o que é que eu não apoio, né? Talvez aquilo que a gente falou, né, vai esclarecer muitas coisas na cabeça das pessoas. Agradecemos pela presença de vocês e paciência, e quem vai falar? Só uma coisa, né, que eu gostaria de pontuar. Existe muita diferença quando você está em um debate ou quando você está assistindo alguma coisa que é contra a sua opinião. Entre buscar a verdade e entre buscar a afirmação do seu próprio ego. Tá certo? Mudar de opinião é difícil, né? Muito difícil. Eu tive que passar por isso. Eu passei 19 anos da minha vida defendendo uma coisa e depois comecei a reconhecer que aquilo não fazia sentido. E é dolorido, né? A verdade, ela liberta, mas ela não é confortável, né? Então, se você quiser tretar, né, defenda a verdade, tá bom? Não o seu ego. Cassie, mas eu acho que o que eu estou defendendo é a verdade. Pronto, mas defenda a verdade, não o seu ego, tá bom? Tem uma diferença. Tassilene, pode falar. E rapidinho, assim, como é que a gente vai identificar a verdade dentro desse contexto, né? A gente pode ver aquilo que ajuda a preservar a dignidade humana, né? Tudo aquilo que vai contra a dignidade humana provavelmente não é verdade, né? Tudo aquilo que vai contra a pessoa, tudo aquilo que vai contra a integridade da pessoa humana, provavelmente a gente deve rejeitar, certo? Então, tendo sempre em vista, né, diante de nós, que a dignidade da pessoa precisa ser preservada, né?
E não só a vida física, né? A dignidade não envolve só a vida física, né? Envolve questões financeiras também, subjetivas, emocionais, enfim, né? A verdade é o que a gente quis tentar mostrar aqui para vocês nesta noite, né? Por isso que a live foi tão longa, né? Porque tem muita coisa para falar. Mas é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Vou chamar a Cassie mais vezes, porque ela é ótima para dar aulas assim, né, para a gente, e a gente se atenta para vários assuntos. E é isso, muito obrigada e até a próxima.